Olá, estamos de volta, vamos finalizar esse tópico da nossa aula de interpretação e hermenêutica. Nós iremos finalizar esse tópico falando sobre os tipos de hermenêutica jurídica, ok? Então vamos lá, quando eu falo em tipos, nós estamos se referindo à questão da interpretação, correto? Então vamos lá, os métodos de hermenêutica jurídica, para que servem? Qual a finalidade? São ferramentas para melhor o quê? Fixar o entendimento do jurista. Ou seja, fixar o nosso entendimento. Correto? Tais métodos, em modo geral, acabam por restringir, ampliar ou simplesmente fixar melhor os termos de sua compreensão. Daí os tipos da hermenêutica jurídica, quando se refere a nossa, como se refere à ferramenta, né, de entendimento, de fixação de entendimento do juiz, do operador de direito como um todo. Correto? Então, no de respeito a essa dimensão de interpretação, tendo em vista seus resultados, precisamos falar de tipos de hermenêutica jurídica. Vamos lá. Que tipos são esses? Correto? Nós temos 3 tipos de hermenêutica jurídica. Quais são eles, professor? A interpretação especificadora, a interpretação restritiva e a interpretação extensiva. Ok? Essas são as ferramentas usadas pelos juristas, pelos operadores do direito, de fixar o entendimento. Correto? De fixar melhor a compreensão do texto legal. Correto? Então, nós vamos definir cada um agora. Tá? Quando nós dizemos que a interpretação ela é especificadora, nós queremos nos remeter ao seguinte: é aquela que fixa os limites de determinado conceito jurídico. Ou seja, sem pretender estender para outras circunstâncias, nem sequer reduzido para menos que se apresentam. Ou seja, o operador de direito, o jurista, objetivando adequar os conceitos a determinadas situações típicas, especifica sua interpretação, ajustando a previsão normativa a certos fatos, atos, condutas ou omissões. Correto? Então, esse tipo de interpretação especificadora, ela fixa os limites da norma. Ou seja, sem pretender estender o entendimento dela para outras circunstâncias, para outros fatos. Correto? Nós temos isso como exemplo no direito penal. Quando se trabalha com a ideia do tipo penal, do direito penal propriamente dito, nós estamos a fazer, em geral, uma hermenêutica jurídica de tipo especificador. Quer ver um exemplo muito interessante? Artigo 151. Furto. O que é furto? Furto é subtrair para si coisa alheia móvel, para si ou para outra, coisa alheia móvel. Temos o roubo em outra situação, que é praticamente a mesma coisa, ou seja, subtrair para si coisa móvel ou para outra, porém com uso de violência e ameaça. Certo? Artigo 155 e 157 do Código Penal. Correto? Eu me enganei. Quando eu falei 151. 157 e 155. Então, furto é subtrair de coisa ali móvel para si ou para outra. Certo? E roubo é subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, mediante o que? Grave ameaça ou violência. Quando você pega uma coisa, quando você furta uma coisa sem que a pessoa perceba, isso é furto. Agora, quando você bate ou ameaça ela para ter aquela coisa, nós chamamos isso de roubo. Então, ao interpretar de maneira especificadora esses 2 artigos, o jurista dará a cada tipo penal seu âmbito específico. Ou seja, sem confundir o roubo
e o furto, nem ampliando, nem restringindo o conceito de cada qual. Correto? E lembremos que cada um tem uma pena diferente. Quem rouba, a pena é maior. A qualificadora seria a ameaça e a violência. Correto? No caso de interpretação, aí, vocês entenderam a questão da interpretação especificadora? Ou seja, a própria norma já especifica aquilo que ela quer dizer, de modo que ela se abrange somente a ela. Correto? Quando nós falamos de interpretação restritiva, o jurista, quando eu falo jurista, eu estou falando o operador de direito em um âmbito geral, seja ele advogado, seja ele defensor, promotor ou magistrado, certo? O jurista procede ao hermenêutica das normas jurídicas que delimita a sua compreensão, de modo a diminuir as hipóteses de sua aplicação. Ou seja, essas normas restritivas, como o próprio nome já diz, ela restringe o caso ao texto legal, aquilo que o texto da lei está dizendo, nada mais. Se o texto normativo fala de variedades, factis species, em latim, mas para uma visão do jurista, alguma essas hipóteses são inconstitucionais ou ilegais, então se fará um procedimento de redução do alcance da hermenêutica normativa. Correto? Então, esse alcance, ou seja, ela vai ser restritiva. Só vai ser para aqueles determinados casos em que ela se insere. Correto? Se uma norma jurídica determinasse o pagamento de um determinado imposto e impusesse alíquotas maiores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma norma jurídica, uma lei, ela determina o pagamento de um imposto, determinado imposto, seja para quem for. Só que ela impõe diferenciações quanto às alíquotas. Ou seja, exemplo, ela cobra mais para aqueles, por exemplo, que têm ascendência árabe, ascendência japonesa, entendeu? Outro país, que não seja o Brasil. Por exemplo, o juiz faria uma leitura restritiva da norma jurídica, considerando que um dos seus pedaços é altamente atentatório aos direitos fundamentais. Que direitos são esses? Que todos somos iguais perante a lei. Né? A igualdade dentro da lei. Imagine no Brasil se houvesse estipulações de pagamento conforme a cor, conforme a raça, conforme a religião. Imagine, eu vou cobrar mais para o católico, mais para o evangélico, o negro vai pagar mais, o branco vai pagar menos, assim, ou vice-versa. Entendeu? Então, a interpretação restritiva, ela, como o próprio nome diz, ela restringe. Correto? Ao contrário da restritiva, nós temos a interpretação extensiva, que é aquela que aumenta o campo de possibilidades hermenêuticas de uma norma, ou seja, aumenta o campo de compreensão. Correto? As hipóteses normativas são ampliadas pelos juristas, de tal modo que as previsões originalmente não estipuladas passam a ser compreendidas no âmbito de implicação de uma determinada norma. O que quer dizer? Em casos de direito cuja determinação são frágeis, não muito regulamentadas, a sua vagueza facilita uma facilitação, uma compreensão extensiva, ou seja, buscar em outra norma, em outro texto legal, uma melhor compreensão para essa norma que é vaga, né? Que é omissa quanto à sua compreensão ou quanto à sua abrangência. Correto? Já que o uso não técnico de suas palavras prestasse a uma ampliação desses sentidos. Correto? Nesse sentido, entendemos o seguinte, que as normas jurídicas principiológicas costumam ser objeto de disputa hermenêutica extensivas. Correto? Em alguns ramos,
do direito, principalmente no direito penal, a interpretação extensiva ela é afastada. Por quê? Porque os tipos penais não se interpretam de forma a ampliar suas hipóteses. Também no direito tributário também se dá essa interpretação, ela não é muito usada, tá? Abominando-se a extensão dos tributos, a hipótese de incidência não prevista textualmente. Ou seja, você não pode ampliar a finalidade da norma, em especial a norma jurídica penal e tributária, são grandes exemplos, que são, por muitas das vezes, tem uma interpretação restritiva. Ou seja, está muito ligado ao caso concreto. Por sua vez, quanto à extensiva, que tem como finalidade o quê? Buscar uma melhor interpretação, ou seja, várias possibilidades hermenêuticas da própria norma, ou seja, uma interpretação bem ampla, correto? No direito penal, ela já é um pouco mais restritiva, ou seja, está muito ligado realmente àquilo que a norma, que está inserido e compreendido dentro da própria norma legal, em especial a penal e também a tributária, correto? Então, diante de tudo aquilo que nós falamos, é importante entendermos que todos esses tipos de interpretação nos ajudam a interpretar e compreender a norma conforme o seu sentido e valoração que ela nos pretende passar. Correto? Que ela nos pretende remeter, em especial, ao caso concreto, fazendo que você, operador de direito, tenha uma melhor interpretação e compreensão do texto legal, em especial tudo que ocorre dentro dele. Correto? Com isso, nós finalizamos esse tópico da matéria e na nossa próxima aula nós iremos finalizar essa matéria de interpretação e hermenêutica quanto à distinção entre as correntes dogmáticas e hetéticas do direito, tá? Nesse último tópico nós iremos finalizar a nossa matéria, que será a nossa próxima aula, correto? E nós iremos finalizar essa matéria de interpretação hermenêutica, tá? Desejo a vocês uma ótima semana, uma semana abençoada a todos. Um grande abraço do seu professor aqui. Tchau!